Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez nosso tema é delírio, que é uma síndrome, é uma coisa muito importante para o cenário de UTI, principalmente, para o cenário de pronto-socorro também, mas uma coisa que pode acontecer no ambulatório. Então, vamos já começar a nossa aula, iniciando pelas definições básicas. O que é o delírio? O delírio não é uma patologia etiológica, não é uma condição específica, ele é uma síndrome, ou seja, conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta que vai nos focalizar para o que ele pode estar tendo de origem. Então, o que significa isso? Significa que ele vai ter alterações agudas e flutuantes da consciência e da cognição, ou seja, tanto da consciência, do que ele reconhece, quanto da cognição, do que ele apresenta de informações. Por isso que eu coloquei aqui para vocês que é um somatório de desatenção, com desorientação, com desorganização do pensamento e alucinações prováveis. Lembrando que o conceito de consciência é justamente a ciência, ou seja, o que o paciente sabe sobre si mesmo e sobre o que está acontecendo ao seu redor. Lembrando sempre que o diagnóstico de delírio é sindrômico e não etiológico. Na verdade, a etiologia é justamente o que nós iremos procurar nesse paciente para corrigir essa causa, porque o que está causando delírio é o que a gente consegue tratar. O delírio é apenas a apresentação daquilo. Questão temporal. Ele tem um início repentino, que vai de horas ou até mesmo de alguns dias. Tem um curso breve, bem estável, isso é bem importante. E ele tem uma melhora rápida quando o fator causativo é identificado e eliminado. Ou seja, quando nós identificamos a etiologia que causa essa síndrome, nós conseguimos eliminar essas aparições sintomáticas. A agitação e a hipervigilância são mais comuns que o torpor, ou seja, traduzindo, o paciente, provavelmente a gente vai encontrar o paciente em um estado de hiperatividade, de agitação, do que no estado de torpor, de decaimento. Mas por que acontece isso? Não é porque é mais comum no sentido de é mais causado, mas no sentido que a gente consegue ver. Porque os hipovigilantes, os pacientes que estão em hipoatividade, geralmente eles são subdiagnosticados. O paciente está lá deitado, que não está falando, que está quietinho, então a gente acaba subestimando. Então, na prática, a gente vai ver mais pacientes hipervigilantes e agitados, mas isso não quer dizer que eles são mais comuns. Inclusive, isso tem que chamar nossa atenção para tentar diagnosticar os hipovigilantes. Em questão de prevalência, ele é muito mais comum em idosos, tá? O delírio, ele, por definição, ele é uma síndrome do idoso. É uma síndrome do paciente que já tem múltiplas comorbidades, que já tem vários problemas que a gente vai olhar daqui a pouco. Mas não significa que não vai aparecer em jovens. Jovens que estão no estado mais debilitado, que estão numa longa internação, que estão no quadro de mais insultos externos ao seu metabolismo, à sua fisiologia, também tem um risco alto de apresentar delírio. Só que, tipicamente, a gente considera que o delírio é uma síndrome do paciente mais velho, tá? A gente pode encontrar em algumas literaturas outras definições para delírio, como, por exemplo, a insuficiência cerebral aguda, porque ele é uma insuficiência, assim como, por exemplo, a gente pode usar o valor de creatinina para considerar uma síndrome renal, o delírio também pode ser considerado como uma insuficiência cerebral aguda. Tem alguma coisa falhando ali nos núcleos de ativação desse paciente com relação ao seu estado mental. Outros nomes que podem aparecer, encefalite, encefalopatia, estado metabólico tóxico, enfim, são várias definições que, embora sejam diferentes, elas entram nesse mesmo guarda-chuva dessa síndrome, porque se é uma síndrome significa que ele abarca várias condições, tá? Sobre epidemiologia, o que aumenta a predisposição, ou seja, em quais pacientes é mais provável de acontecer o delírio. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer e que só isso vai dizer se o paciente tem ou não. Isso é apenas um fator de risco. O paciente já chega com esses fatores, então não é uma coisa modificável, é uma coisa que o paciente já traz o seu histórico médico. Idade, principalmente a partir dos 65, mas a partir dos 70 principalmente. Ser homem também é algo que aumenta o fator de risco, predispõe mais ao surgimento de delírio. Se ele já tem um diagnóstico prévio de demência, também isso afeta muito, principalmente na questão do Alzheimer, pela acetilcolina, algumas disfunções cerebrais. Inclusive, em pacientes que já têm demência prévia, é mais difícil de a gente localizar se o estado de alteração é agudo ou não. Uma perda prévia de funcionalidade, imobilidade, isso é muito importante. Então, um paciente que já está, por exemplo, num pós-operatório, que ele está ali na enfermaria há vários dias, que ele está internado há semanas, isso só vai aumentar o risco. Eu vou mostrar isso para vocês num estudo, inclusive num gráfico que eu coloquei ali para frente. Então, pensou num paciente idoso, homem, que está ali há vários dias no hospital, delírio é muito provável, tá? Múltiplas comorbidades, isso tem a ver justamente com um paciente idoso, polifarmácia, déficits sensoriais,
Se o paciente já teve um AVC prévio, então ele está com o cérebro, digamos assim, as vias sensitivas e vias de propriocepção, as vias da formação reticular ascendente mais comprometidas, digamos assim. Paciente depressivo também é alto risco, paciente que já é alcoolista, que é tabagista, e principalmente se ele já teve um episódio prévio de delírio, isso daqui é meio óbvio. Lembrando que nível de consciência é diferente de conteúdo, isso eu já expliquei várias vezes nas monitorias, mas o nível de consciência está relacionado ao paciente se ele está, digamos assim, acordado. Isso tem a ver com a neuroanatomia da porção posterior, potomesencefálica ali da formação reticular ascendente, ativador ascendente, e tem a ver com se o paciente está ou não em coma ou se ele está mais acordado. Isso é nível de consciência. Agora, o paciente pode estar com nível de consciência alto, ele pode estar, digamos assim, muito bem acordado, mas as coisas que ele fala não tem coesão, ele está confuso. Isso que a gente chama de conteúdo, que tem mais a ver com as funções corticais, as funções nervosas superiores. Então, quando a gente pensa em delírio, a gente pensa num paciente que está com um bom nível de consciência, geralmente, mas ele está com conteúdo alterado. Claro que pacientes hipoativos, eles vão ter as duas coisas diminuídas. Eles vão ter tanto o nível diminuído quanto o conteúdo, consequentemente, diminuído também. Então, lembrem dessa diferença. Aqui uma coisa importante. Fator predisponente é diferente de fator precipitante. Pensem na seguinte divisão. Fator predisponente é o passado. É coisas que a gente não pode modificar no tratamento. É uma coisa que o paciente já chega carregando pelo seu histórico, que é justamente o fator de risco que eu comentei agora há pouco. Então, paciente que já tem um estado cognitivo com problemas, ele já tem o estado funcional com problemas, ele já tem um prejuízo sensorial, por exemplo, ele é cego, ele tem perda auditiva, é um paciente desnutrido, é um paciente que é, por exemplo, alcoolista, ou tabagista, ou faz uso de drogas, ou precisa de benzodiazepínicos para dormir, por exemplo. Então, assim, coisas do passado, coisas do histórico médico pregresso, isso é fator predisponente. Quanto mais problemas ele já tiver previamente, mais ele está num fator alto de risco, mais ele tem um fator que o predispõe para ter delírio. Já o fator precipitante é a questão aguda, é a questão do momento, é aquele que eu consigo modificar, é o gatilho, né? Então pensem que o fator predisponente é o paciente que chega com fósforo, ele está com fósforo, e o fator precipitante é a chama, né? Ali é o gatilho que vai fazer pegar fogo e causar o delírio. Então, por exemplo, questão de uso de medicações, de fármacos, né? Sedativos, narcóticos, fármacos anticolinérgicos, que eu vou comentar mais para frente, mas o delírio está muito relacionado com a acetilcolina, então fármacos anticolinérgicos, como por exemplo a atropina, a escopolamina, eles têm relação, porque uma diminuição da atividade da acetilcolina está relacionado com o surgimento do delírio, tá? Doenças neurológicas primárias, então um AVC agudo, uma hemorragia intracraniana aguda, uma meningite aguda, outras condições como sepse, como choque, anemia, enfim, febre, tudo isso são gatilhos. Então, um paciente está lá com alto risco, um paciente de, não sei, 85 anos, que já tem histórico de Alzheimer, de desnutrição, ele é tabagista, fumante. Ele está internado lá por outra coisa e durante a internação ele tem, por exemplo, uma infecção. Essa infecção é o fator precipitante, mas tudo que ele já tinha anteriormente era o que predispunha ele, entenderam? Então, o fator precipitante é aquilo que a gente consegue reverter agudamente. Esse gráfico é muito interessante, é de um estudo canadense de 2018, e ele é um gráfico que mostra aqui no eixo das abscissas o tempo de internação, e aqui no eixo das ordenadas ele mostra a incidência de delírio. Então vejam que em horas, a partir aqui de, por exemplo, 48 horas mais ou menos, 2 dias, o gráfico começa a subir, não vou dizer que exponencialmente, porque é praticamente uma subida linear, mas vejam que paciente que, por exemplo, está há 20 e poucas horas, há um dia no hospital, e o paciente que está há 120 horas, olha a diferença da incidência de delírio. Quanto mais tempo internado, mais tempo hospitalizado, mais incidência de delírio. Então, paciente com longa internação, principalmente paciente imobilizado, é um fator muito grande para surgimento do delírio. Isso a gente consegue investigar na história. Ainda falando de epidemiologia, de 5 a 30% dos pacientes acusaram delírio durante a internação, então tem a ver com o gráfico que eu mostrei anteriormente. 10 a 15% dos pacientes cirúrgicos, do público em geral, ou seja, jovens e idosos, vão apresentar delírio. 30%, ou seja, 1/3 dos pacientes que têm cirurgia cardíaca aberta e mais da metade dos que são tratados para fratura do quadril vão ter, em algum momento, algum episódio de delírio. 73% em UTI e até 83% de todos os pacientes em cuidados paliativos, que aqui a gente considera os pacientes terminais, que estão ali em doenças irreversíveis. Um total de 60% dos indivíduos em casas de repouso, asilos, enfim.
ou instalação de cuidados pós-agudos também vão ter delírio, e se estima que 21% dos pacientes com queimadura grave e de 30 a 40% daqueles que têm AIDS, ou seja, HIV, podem ter episódio de delírio quando eles são hospitalizados. Então, o que a gente consegue concluir disso? Que o delírio ele é muito prevalente em internados em cenário intra-hospitalar e que ele se desenvolve em 80% dos pacientes com doenças terminais. E as causas de delírio pós-operatório aqui, ou seja, paciente que passou pela sala cirúrgica, teve a intervenção cirúrgica, ele está ali se recuperando, internado. Por que ele tem esse delírio? Estresse decorrente da própria cirurgia, a dor, insônia, medicação de analgésicos, desequilíbrios hidroeletrolíticos, isso é muito importante, tá? Quando a gente pensa em idoso, principalmente, paciente que está imobilizado, lembrem de distúrbio hidroeletrolítico. Infecção em idoso é muito importante porque o idoso geralmente não apresenta sinais como febre, a gente às vezes tem uma mimetização desses sinais, e perda de volemia, perda de sangue, anemia, né? Alguns fatores estão relacionados, ele não entra exatamente nos fatores que disparam o delírio, mas entra dentro daqueles predisponentes, né? Fatores infecciosos agudos, fatores metabólicos agudos, neurológicos, cardiovasculares, intoxicações, e outras, por exemplo, contenção física, né? Paciente amarrado é muito perigoso ele desenvolver delírio. A questão de dispositivos invasivos, como sondas, por exemplo, privação de sono, paciente numa rotina de UTI, que tem luz ligada, tem barulho, tem máquina, mudança de ambiente, tudo isso predispõe e está relacionado ao delírio, né? Isso entra tanto nos que predispõem quanto nos gatilhos, tá? Então, os fatores relacionados. Lembrando um pouco da fisiopatologia, isso daqui a gente já viu um pouco na aula de TCE, já viu um pouco na aula de coma. Então lembra que a gente tem algumas regiões encefálicas mais relacionadas ao estado de sono, ao estado vigil. Então paciente acordado ou menos acordado tem a ver com essa formação reticular ativadora ascendente, que está ali relacionada no mesencéfalo, também tem a ponte, tem a região supratentorial, infratentorial, pode ser multifocal ou pode ser generalizado quando a gente pensa numa intoxicação, por exemplo. Então lembrem dessa questão anatômica, tá? Ainda sobre a fisiopato, que nem eu comentei, a gente suspeita, a gente que eu digo, a comunidade científica, médica, suspeita que o principal neurotransmissor que está envolvido no delírio seja a acetilcolina. A gente suspeita, a gente ainda tem algumas dúvidas em alguns estudos, mas a gente considera que a acetilcolina é a principal relacionada, ou seja, uma redução nas transmissões de acetilcolina tem mais chances de cursar com delírio. Em termos de neuroanatomia, tem que lembrar que a via tegmentar dorsal, né, a TVA, ou VTD, enfim, que se projeta desde a formação articular mesencefálica até o teto e o tálamo, tem relações muito fortes com, não só com a acetilcolina, mas com a questão de transmissões de outros neurotransmissores. O principal é a acetilcolina, mas tem outros transmissores relacionados aqui, como a dopamina, por exemplo. Vários fatores indutores de delírio resultam em redução da atividade da acetilcolina no cérebro, que nem eu comentei, né? Principalmente a questão de toxicidade por usar muitos medicamentos com atividade anticolinérgico. E, por exemplo, um desses anticolinérgicos seriam os antidepressivos tricíclicos. Então, eu comentei, por exemplo, da escopolamina e da atropina, mas antidepressivo tricíclico é muito comum. Lembrem que um dos fatores predisponentes é a depressão. Idosos, infelizmente, são um grupo de alto risco. A questão do delírio relacionado com a abstinência de álcool foi associado com a hiperatividade do locus coeruleus, né? Quem lembra dessa anatomia, e com alguns neurônios noradrenérgicos, e outros transmissores também são a serotonina e glutamato. Eu comentei da dopamina, mas esses dois aqui também são bem importantes. Bom, agora falando um pouco da formação, lembrem que essas projeções do sistema da formação articular ascendente se projetam desde a ponte, desde o mesencéfalo, começam aqui no bulbo, e esses impulsos auditivos têm a ver com a questão da consciência, que é aquela questão de uma noção externa e interna. Então esses impulsos são também externos, principalmente questão de barulho, de som, que nem eu comentei. Isso está totalmente relacionado aos fatores de gatilhos, tá? Isso também a gente vai comentar um pouco na parte de manejo não farmacológico. Sobre as manifestações clínicas, lembrem que delírio é um diagnóstico sindrômico. Ele é apenas um conjunto de vários sinais e vários sintomas heterogêneos que se relacionam formando um diagnóstico. Esse é o conceito de diagnóstico. Então, o que a gente tem que olhar nesse diagnóstico sindrômico? O paciente tem alteração na atenção, ele consegue focar, ele consegue dizer nome, idade, consegue reter palavras, informações, ele está orientado, ele consegue dizer onde que ele está, quem que é a família dele, por que que ele está ali, ele está sonolento, ele está torporoso, ele está acordado, ele fica dormindo o dia inteiro,
Ele tem alterações comportamentais, ele começa a sair da cama, pular, xingar, por exemplo, dizer que está vendo coisas, né? Como que está o ciclo de sono e vigília dele? Ele está num lugar onde ele consegue dormir do jeito que ele dormia, ou ele alterou o horário dele de acordar e de dormir? Ele tem um distúrbio de percepção, ele está vendo coisas, ele está tendo sintomas positivos, sintomas negativos, ele tem um comprometimento da funcionalidade, ele não está conseguindo fazer as coisas que ele fazia, ir no banheiro, se alimentar, trocar de roupa, né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que ver, se atentar, porque é um diagnóstico é sindrômico. Sindrômico quer dizer que a gente pode ter ou não uma coisa, pode ou não ter outra coisa, então a gente tem que analisar em conjunto tudo isso. E uma coisa que eu coloquei aqui para vocês, que o delírio, ele é uma questão, é uma síndrome relacionada ao estado confusional, ao rebaixamento de consciência, ele é dinâmico, então a avaliação é constante. Ele pode ter uma variação do estado de confusão a cada, por exemplo, meia hora. Daqui meia hora ele está bem, depois de meia hora ele está mal, depois de meia hora ele está bem de novo. Então ele é flutuante. É justamente isso que caracteriza o delírio, por ser flutuante, é agudo, né? Então a gente tem que estar muito atento à prevenção desses pacientes com fatores predisponentes. Então a prevenção é muito mais importante do que o manejo, porque como a gente vai ver depois, não existe um tratamento específico para o delírio. Ainda falando de manifestações clínicas, o que a gente tem que ver na admissão, no estado confusional? Excluir sinais de TCE, então guaxinim, sinais retroauriculares, sinais de Barrett, enfim, edemas cranianos palpáveis, outros sinais sugestivos. Isso é raro, tá? Trauma e AVC são raros como casos de delírio, eles são fatores mais de exclusão, diagnósticos de exclusão, tá? A pressão também ela não é preditiva, a não ser em casos muito explícitos, como hipertensão, em um AVC hemorrágico, por exemplo. A gente pode pensar numa encefalopatia hipertensiva, né, quando o paciente ele já é hipertenso e a PA está mais alta do que o normal. A gente pode pensar numa insuficiência renal aguda. A gente pode pensar também numa hipertensão intracraniana idiopática, né, mas isso também não é tão comum. Temperatura. A hipotermia geralmente ela está relacionada a alterações metabólicas, intoxicações, e uma hipertermia também ela é mais relacionada com infecções, com neoplasias, enfim, e epilepsia. Isso pode ter mais valor do que a própria PA. Quando a gente pensa em manifestações clínicas, a gente tem que pensar muito mais em alterações da hidroeletrolíticos. Então, por exemplo, um mnemônico bem legal que a gente usa é na cama para os hidroeletrolíticos, né? Na de sódio, Ca de cálcio e Ma de magnésio. Como que tá esses eletrólitos no paciente? Isso tem muito mais valor do que, por exemplo, eu tentar excluir um sinal de trauma, tá? Anamnese detalhada, HDA e história pregressa, né? Pensando na evolução temporal. O paciente teve uma alteração confusional agudo, foi do nada, ele já estava assim quando ele veio de casa? Será que ele já não é um paciente que tem uma demência prévia? O que alterou? O que mudou quando ele começou os sintomas? Ele começou a ter tosse produtiva, ele começou a ter diarreia. Bom, então eu consigo fazer uma relação com uma infecção, por exemplo, né? Associação, que nem eu falei, teve outros sintomas, sejam neurológicos ou não, ele reclamou de tosse, de dor de cabeça, um sintoma focal, né, uma disfunção focal, formigamento, ele está vomitando. Então, esse estado confusional, esse delírio, tem relação com outros sintomas ou é mais uma questão de comportamento só? É história prévia. Ele já teve um caso similar, lembrem que o delírio prévio é um fator predisponente. Então ele já teve um caso prévio, ele já teve outras condições, o AVC, a neplasia, tudo aquilo que cursa com o paciente com mais fator de risco, né? Uma crise psicátrica, cirurgia recente, que é um alto fator de risco, imobilização, né? Medicações que ele já toma. O que ele usa? Será que ele começou a alguns dias tomar um remédio, como por exemplo um benzodiazepina, com clonazepam para dormir? Será que isso não está relacionado com delírio? Lembrem que o paciente idoso geralmente é polifármaco, ele já está em uso de antidiabético, de antihipertensivo, de vários com estatinas, então tudo isso pode ter interação, e às vezes quando adiciona mais algum medicamento para depressão, por exemplo, pode ter uma interação que vai causar, ser um fator de gatilho para o delírio, né? E por último, a questão da história social. O que mudou nesses últimos dias, nesse momento que surgiu o delírio? Será que ele não usou álcool? Será que ele não comeu alguma coisa que causou uma jeca? Será que ele não teve uma infecção, uma meningite, um Covid? Será que não teve algum acidente, um AVC, né? Então, assim, tudo isso está relacionado. É tentar entender o paciente como um todo, mesmo que isso não consiga ser feito da melhor maneira possível. Às vezes faltam informações. Se o paciente estiver em estado torporoso é mais difícil. Se os familiares não morarem junto também é difícil. Então, assim, quanto mais informações, melhor. Óbvio.
Qual que é a conduta primária? Bom, aquilo básico de um estado de deficiência aguda, de insuficiência cerebral. Fazer sinais vitais, tentar fazer um acesso venoso, coletar exames, dependendo, geralmente a gente começa com hemograma, com uma urina, né? Se indício de um AVC, a gente pode pedir uma tomografia, mas lembrem que neuroimagem é um dos últimos exames que a gente faz para delírio, tá? Os primeiros é questão de medidas não farmacológicas, de estabilização clínica ali, tá? Glicemia, lembrem que glicemia é um dos principais exames que a gente pede quando tem um estado confusional, principalmente para descartar a hipoglicemia, tá? Por isso que eu coloquei que é uma conduta prioritária. Tiamina, a gente já pode administrar se um paciente tiver um histórico de etilismo crônico, se ele estiver desnutrido ou em dieta parenteral, se ele for um pós-bariátrico, tiver outras condições gástricas, por exemplo. Então, mesmo se ele tiver uma normoglicemia, a gente pode administrar tiamina, tá? Se ele tiver indício de intoxicação, que não é infrequente, principalmente dependendo a categoria social dele, a gente pode já entrar com um antídoto, né? Naloxona ou flumazenil, se for benzodiazepínico, por exemplo, né? Se não for de causa reversível, a gente pode já pensar em vias aéreas. Lembrem sempre ABC, DE, nesse caso seria mais ABC. Eu falei benzodiazepínicos, mas aqui considerem também os opioides, tá? No caso de naloxona. Se presunção de uma hipertensão intracraniana, a gente tem os sinais de herniação, toda aquela coisa que a gente já viu em trauma crânioencefálico, né? Enfim, isso é mais questão de especialista. Se a gente tem indício de meningite, a gente já pode fazer uma antibioterapia profilática, tá? Mesmo sem o líquor. E se crise epilética ou presença de movimentos involuntários, a gente pensa sempre em fenitoína intravenosa. Então, essa aqui será um guia, tá? Isso deve ser seguido individualmente, caso a caso, conforme as necessidades do paciente. Lembrem, no delírio a gente tem uma síndrome e a gente está procurando etiologia, a gente quer buscar fator de gatilho. O que causou o delírio? Eu já tenho delírio eu não consigo mais prevenir ele. E agora, o que eu faço? Eu busco a causa dele. A gente busca etiologia. Então, sinais vitais, né, vão ser achados que sugerem coisas, né? A febre, lembrem que no idoso a febre às vezes ela não aparece, que nem eu já comentei. Paciente idoso, principalmente que tem uma pneumonia, por exemplo, não vai ter febre. Hipotermia também pode ser indício de sedação, de hipoglicemia. Enfim, todos os sinais vitais têm aquilo que eles sugerem, tá? Não diagnosticam. Sugerir é uma coisa, ele te dá um caminho para você investigar mais. Aqui nós temos a escala de Haas, ou RAS, né? Que é a escala para sedação e agitação Richmond. Diferentemente do Glasgow, aqui é um valor que pode ter numeração negativa. O basal é o 0, então de 0 para cima tem essas definições, que é um paciente inquieto, agitado, muito agitado ou que está combativo, violento. E de 0 para baixo é a questão de torporoso, né? Então o paciente que está, por exemplo, seja ele entubado ou não, mas considerando mais a sedação, que é o próprio nome da escala de agitação e sedação, então o paciente que está ali sedado, por exemplo, às vezes ele está sedado literalmente, tá, com uma sedação intravenosa, às vezes ele está só torporoso. Então a gente considera de 0 a menos 5, e o menos 5 é basicamente o coma, tá? Então, lembre que isso é para avaliar o estado vigil e alerta do paciente. Quais exames a gente pede? Quais laboratórios a gente pede? Bom, o básico, né? A gente começa com hemograma, começa com eletrólitos, tá? Que nem eu falei, os distúrbios hidroeletrolíticos são muito importantes, principalmente o cálcio, se ele não estiver junto no mesmo exame. Função renal, função hepática, glicemia, que é a prioridade, que eu coloquei aqui na admissão, e aqui outros que são secundários, que são dependendo de quadros mais graves. Então a gente, primeiro de tudo, começa com hemograma e eletrólitos, tá? E os outros são secundários, tirando a glicemia, que também é prioritário. Outro exame de etiologia neurológica a gente pode considerar, isso aqui vocês já sabem, né? Tomografia e ressonância para achados neurovasculares, líquor para doenças infecciosas e neoplásicas, eletroencefalograma, que na nossa realidade não é tão fácil, mas também aqui para descartar epilepsia e pós-ictal, enfim. E alguns diagnósticos diferenciais, que são de negligência, afasia de Wernicke, epilepsia, depressão e outros transtornos. Enfim, até o mais grave, que seria a morte encefálica. Bom, qual que é o diagnóstico de delírio? A gente falou já de fisiopatologia, de manifestação clínica, de fatores de risco, fatores de gatilho, mas, enfim, como que eu diagnostico? Bom, no DSM-5 a gente tem os critérios, a gente tem 5 critérios.
a gente tem que fechar todos, né? Então, o distúrbio de atenção e consciência, ele tem que ter sido desenvolvido ao longo de um curto período de tempo, né? Por isso que ele é agudo, pode ser poucas horas até alguns dias. Tem que ter uma associação com o distúrbio adicional na cognição. Tem que ter essas alterações, elas não podem ser mais bem explicadas por outro transtorno, como por exemplo um paciente que já tem uma demência prévia, um Alzheimer, o paciente já estava em coma. E a gente tem que ter evidências que a partir da história colhida, do exame físico ou dos exames laboratoriais, que esse distúrbio ele é causado por uma condição médica, intoxicação ou uma retirada de substância ou efeito colateral de medicamentos. Então são 5 critérios bem objetivos, que dependem de uma história bem completa, e com isso a gente consegue já pensar em delírio. Mas, além disso, tem outro exame que a gente faz, que em português é o único validado, que é o CAM, nesse caso seria o SHORT, né, que é a versão mais curta, mas ele tem um alto valor preditivo positivo, porque ele tem uma alta acessibilidade, uma alta especificidade. Então são 4 quesitos, são 4 perguntas. 1 e o 2, eles obrigatoriamente têm que estar presentes, e além desses 2, tem que ter mais um. Então pode ser 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 4. E são basicamente questão de tempo, né? Questão de início agudo, questão de uma desatenção comprovada, né? O paciente não consegue focar na atenção, ele se dispersa, tem dificuldade de entender o que está sendo dito, ele não consegue apertar a tua mão quando você pede para ele falar, por exemplo, a letra A, né? Você fala uma frase para ele e diz, toda vez que eu falar a letra A, o senhor aperta a minha mão, aí você fala uma frase. Tem que ter um pensamento desorganizado, então ele está incoerente, lembrem do conteúdo do pensamento, e tem que ter uma alteração de nível de consciência, né? Ou um RAS, a escala de RAS, diferente de 0, ou para cima ou para baixo, né? Ou hipervigilante ou hipovigilante. Então o paciente que está hipoativo é aquele que está letárgico, ele está ali sonolento, ele está apático, não reage muito aos estímulos externos, de som, de luz. E por outro lado, tem o paciente hiperativo, ele pode estar até agressivo, né? Ele pode estar querendo se mexer, querendo ficar de pé, querendo conversar, querendo... ele chora, ele está agitado, enfim, esse é o hiperativo. E pode ter os dois, né? Pode ter um paciente misto. Ele pode ter tanto um nível, em algum momento, mais hipoativo, e depois de um tempo ele está no hiperativo, então ele fica flutuando. Então lembrem disso, o SCAM, ele é o nosso rastreio, o nosso diagnóstico, propriamente dito, tá? Então a gente pensa no DSM-5 e no SCAM. Sobre o diagnóstico, a gente tem alguns diferenciais, que são, que nem eu falei, depressão, pode ter esquizofrenia também, demência. Eles são diferenciais porque eles não entram lá no critério do DSM-5, porque isso explicaria melhor o transtorno do paciente. Bom, aqui eu coloquei um disclaimer que alguns pacientes que já têm um histórico psicótico prévio, como por exemplo esquizofrenia, ele pode ser difícil de diagnosticar, de diferenciar de um delírio. Só que a questão é que nos pacientes que já têm um histórico de esquizofrenia, eles têm um pensamento mais constante, e ele é menos flutuante em relação ao delírio, né? Então, e além disso, o paciente com esquizofrenia ele não tem uma alteração do estado de nível de consciência, ele tem uma alteração constante de conteúdo, tá? Outra coisa que é importante, que pacientes que têm sintomas hipoativos, ou seja, aqueles mais letárgicos, ele pode se confundir com uma pessoa que tem depressão, tá? Só que aqui a gente poderia fazer investigações para diferenciar, mas na prática, sem esses exames como eletrocefalograma, fica um pouco mais difícil. Por isso que a gente tem que pensar nos fatores predisponentes. Paciente que já tem uma depressão grave, a gente pode investigar, por exemplo, com a família. A família fala, nossa, mas ele já era meio assim, meio para baixo, depressivo, só que de ontem para hoje piorou. Ele tá diferente, ele nem responde, ele não reage mais. Aí você consegue tirar o estado basal e colocar um estado agudo, tá? E eu coloquei outra coisa importante, que o paciente que tem transtorno factícios ou fictício, ele pode tentar simular um sintoma de delírio, tá? Só que aí você vai conseguir pegar ele no pulo. Aqui é também uma frequência dessas características da clínica de delírio em comparação com a demência. Então, demência é algo mais crônico, mais passado, algo mais progressivo, e o delírio é algo mais agudo, é algo mais instantâneo, digamos assim, né? O delírio é mais rápido, horas a semanas, ele é mais oscilante, mais flutuante, a memória recente e imediata está prejudicada, a fala dele está incoerente, ele tem uma perturbação do ciclo de sono-vigília, o pensamento é mais desorganizado, a consciência está reduzida, e ele pode estar hiper ou hipovigilante. Aqui, um algoritmo bem simples, né? Então, um paciente com alto fator de risco, ele tem um início agudo dessas alterações?
Não, então a gente já descarta, né? Porque a definição de delírio é um início agudo e flutuante. Se a resposta é sim, bom, então vamos testar a desatenção dele na questão, de, por exemplo, do aperto de mão. Ele conseguiu fazer ou ele errou? Bom, se ele errou, a gente classifica qual que ele está de escala RAS, né? De -5 a +3. Ele tem uma alteração? Sim. Bom, então a gente já considera que ele tem um SCAM positivo, né? Que é o algoritmo ali dos quatro quesitos. E ele tem também o delirium por questão do RAS e dos outros critérios. Se nada disso tiver presente e ele também não tiver um pensamento organizado, a gente considera que ele não tem delirium e que o SCAM está negativo. Beleza? Então, um algoritmo bem simples. Agora, passando para o tratamento, para a conduta. O que eu faço com esse paciente? Como que eu lembro como que eu tenho que manejar? Aqui tem um mnemônico bem legal, que é o ADEPT. Então, primeiro a gente avalia o paciente com aquela história, com tudo que a gente comentou. A gente diagnostica, faz o SCAM e o DSM-5 e tenta afastar outras condições neuropsiquiátricas que podem estar mimetizando isso, como, por exemplo, a própria demência e depressão. A gente faz a estimação, a gente estima, né? A gente faz quanto que ele está e a gente previne. Então a gente vai tentar não deixar ele mobilizado, não deixar ele num ciclo de vigília sono prejudicado, né? Vai conversar com ele, vai deixar ele bem orientado e vai fazer um tratamento que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, entrando na intervenção. Gente, no delirium, o foco é o seguinte, isso vai aparecer também em questões para vocês. No delirium, o foco é a gente fazer um tratamento de comportamento. Como assim? Quer dizer que a gente não vai dar remédio como primeira escolha. Na prática, na UPA, no hospital, às vezes o paciente é medicado na hora, assim, como primeira opção, só para ele parar de, digamos assim, de encher o saco. Só que o que a literatura preconiza, o que os estudos mostram, é que o melhor que a gente faz para um paciente é fazer uma intervenção de prevenção não farmacológica. Por exemplo, fazendo o quê? Eu coloquei alguns tópicos. Primeiro, comunicação clara com o paciente. Falando, ó, seu João, o senhor tá aqui, eu sou médico tal, a gente tá fazendo tal, seus filhos estão ali embaixo na recepção. Então, assim, falar com o paciente de maneira clara, se colocar no lugar dele, se colocar no mundo dele, evitando usando o jargão médico, né? Linguagens, termos técnicos, enfim. E sempre dizendo, ó, senhor, você chama João, eu sou o médico tal, o senhor está no hospital tal, hoje é dia tal, esse daqui é o enfermeiro tal, a gente vai fazer tal procedimento, a gente vai passar uma sonda que vai passar por dentro da sua barriga. Enfim, tentar explicar de uma maneira bem elucidativa. Isso deveria ser com qualquer paciente, mas principalmente em paciente com delírio. Sempre a gente deixa ele bem orientado, dizendo onde ele está, mostrar que dia que é, que hora que é. Se ele faz uso de aparelhos como, por exemplo, aparelho para audição ou óculos, tentar evitar retirar isso, porque isso vai deixar ele mais desorientado, isso é pior para o prognóstico dele. Questão de visitas, claro que em muitos lugares a visita é mais restrita, como por exemplo na UTI, pronto-socorro, mas sempre que possível deixar ele mais perto do seu normal, do seu basal. Então o normal dele é ter o filho por perto, deixa o filho dele. O normal dele é dar um beijo na esposa, deixa ele dar um beijo na esposa, né? Isso vai deixar ele com um prognóstico melhor. Questão do ambiente, isso aqui também é um pouco difícil, dependendo o local. Mas tentar respeitar o ciclo sono-vigília dele, né? Questão de som, questão de, às vezes, dar um tapa-olho para ele conseguir ter um ambiente mais escuro para dormir, enfim. Esse protocolo de sono pode ajudar muito os sintomas. Controlar a base da dor ou outros sintomas que podem estar incomodando o paciente, como, por exemplo, retenção ou constipação, né? A gente pode monitorizar o débito intestinal, urinário, de preferência sem o uso de dispositivos invasivos, como a sonda de demora, né? E tentar disponibilizar uma dieta laxativa. Então, às vezes, isso pode estar piorando o quadro do paciente. O paciente não consegue ir no banheiro, ele quer ir no banheiro, o paciente não consegue fazer xixi, ele quer fazer xixi, ele está, às vezes, com uma constipação, mas ele não sabe explicar muito bem porque ele está hipoativo. Tentar monitorizar isso, sabe? Fazer um exame físico bem feito. Tudo isso é intervenção não farmacológica que tem um alto valor prognóstico para esses pacientes. E, por último, estimular a deambulação quando não indicar perigo para o paciente e evitar contenção física. Esses dois são, assim, chaves aqui, tá? Primeiro, se o paciente consegue andar, se ele não está com problema de equilíbrio, se ele não tem risco de se machucar e machucar os outros, gente, vamos deixar ele andar, vamos deixar ele no banheiro, vamos deixar ele dar uma volta no corredor, enfim. E a questão da contenção física, se ele não apresenta auto ou heteroagressividade, se ele não é risco para ninguém e nem para ele mesmo, gente, não precisa amarrar ele na maca, né? Isso é muito comum, infelizmente. Principalmente para paciente que está hiperativo. Então, evitar tudo isso são formas, assim, tanto de prevenir como de tratar o delírio, tá? Agora, passando para a questão farmacológica.
Gente, primeira coisa que você tem que saber, não existe um tratamento farmacológico definitivo. Por exemplo, a FDA, né, que seria a Anvisa americana, eles dizem, gente, não tem medicamentos para delírio. A gente tem medicamentos sintomáticos e a gente consegue fazer uma associação para melhorar o quadro do paciente. Mas não existem opções que tenham uma alta evidência de recomendação e de indicação. Mas como vocês vão ver, tem meio que um padrão que a gente usa. E lembrando que eu falei, intervenção farmacológica é a última opção. Só se o paciente está muito grave, está muito agitado, se ele fornece risco para si ou para outras pessoas e se ele tem sintomas psicóticos e delirantes. Então a primeira opção geralmente vão ser os antipsicóticos, tá? Geralmente a gente vai fazer para o paciente agitado, para o paciente que está hiperativo. E qual que é a primeira opção? Geralmente vai ser o haloperidol, né, que ele é um antipsicótico típico, com essa dose inicial aqui, e tem um valor máximo de 5 mg por dia. Tirando o haloperidol, que é um típico, a gente tem opções dos antipsicóticos atípicos, que seriam principalmente a olanzapina, a quetiapina e a risperidona, tá? São segunda opção, mas geralmente a gente começa com o haloperidol, que é um típico. A gente pode usar os benzodiazepínicos, né, diazepam, lorazepam, enfim, para pacientes que eles têm um gatilho de abstinência alcoólica, ou um paciente que tem uma abstinência do próprio benzo. Então, um paciente que já usava Rivotril, né, o clonazepam, aí ele tem uma retirada brusca na internação, ele pode causar um delírio por abstinência farmacológica. Então, será que não é bom eu fazer um benzo justamente para suprir essa ausência, essa retirada? Pode ser, né? Então, às vezes você entra com um antipsicótico, com Aldol, e o paciente não reage bem e ele ainda continua agitado, será que não é melhor fazer um benzodiazepínico? Tem riscos, né? Não é, o benzo ele é uma medicação sedativa potente, mas às vezes é a melhor opção para aquele paciente. Só que, para conter riscos, para minimizar danos, a gente faz o quê? A gente prefere drogas que têm uma ação e uma duração baixas, como por exemplo o lorazepam, que infelizmente não é tão disponível nos hospitais por aí, tá? Mas existe. Um disclaimer aqui, uma observação, é que existe um medicamento que vários de vocês conhecem como Precedex, que é o nome comercial dele, mas o nome dele é dexmedetomidina. Ele é um sedativo, tá? Ele é um hipnótico, e ele já vem sendo em alguns UTIs, alguns centros médicos por aí, como uma primeira opção para delírio, e ele tem mostrado resultados positivos, com baixos efeitos adversos também. Só que o problema é que ele é caro, tá, gente? Ele é pouco acessível. Assim, comparando com o Aldol, por exemplo, ele é coisa de quase 20 vezes mais caro, então ele ainda é pouco disponível, mas onde ele existe, ele pode ser usado com segurança. E finalmente, se a gente identificar e tratar a causa precipitante, se a gente tratar o gatilho do paciente, a gente pode já pensar numa alta, né? O paciente não precisa mais ficar ali, já está recuperado da cirurgia, já está recuperado desse quadro de delírio, e ele já está medicado, ou ele já voltou ao seu estado basal, então vai para casa. Lá em casa a família cuida, lá ele vai estar no seu ambiente normal, lá ele vai estar com acesso às suas, digamos assim, às suas paixões do dia a dia, ao seu contexto. Então, às vezes o melhor é fazer realmente dar alta, tá? Aqui nós temos um protocolo que a gente faz com o paciente idoso com rebaixamento de nível de consciência, tá? Pensando já no ABCDE, então é uma intubação, por exemplo, a gente considera se tem um início agudo, se o SCAM sugere um delírio, tá? Isso aqui vocês olham com carinho depois. E aqui é uma questão de estadiamento, se o paciente é de baixo risco, médio risco, ou se ele é alto risco, tá? Então aqui a gente já considera, se ele for baixo risco, a gente faz um tratamento só comportamental. E a partir do médio risco, a gente considera já os antipsicóticos que eu comentei com vocês, tá? Aqui também vocês podem ver algumas etiologias, algumas causas, uns tratamentos conforme a etiologia, né? Seja ele hidroeletrolítico, metabólico, seja infeccioso do sistema central ou não, se é estrutural, né, topográfico, e se é de toxina, digamos assim, de abuso de medicamentos, que podem ser tanto de benzo como de antipsicóticos, opioides, enfim. Também vocês olham um carinho aí depois, só para vocês terem uma organização na mente de vocês, como que eu divido essas etiologias. Agora passando para as nossas questões de residência, questões bem recentes. Essa daqui é de 2024. Diz assim: um paciente de 50 anos foi internado para a colocação de uma prótese total do joelho esquerdo devido a osteoartrite. Então, paciente de 50 anos, já é de idade mais avançada, prótese total, então ele vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Então aqui já vemos que ele está com alto risco de delírio. E diz que ele estava assintomático no leito da enfermaria, então o paciente estava bem.
Todavia, no 5º dia, então lembrem, quanto mais tempo internado, mais tempo hospitalizado, mais tempo de risco de delírio, né? No 5º dia de pós-operatório, o paciente iniciou um quadro de desorientação temporal e espacial. Ele chora sem motivo aparente, tem alucinações visuais e agitação psicomotora. Sobre esse caso clínico, a sinal alternativa é correta. Gente, é um caso típico de delírio. Um paciente, não vou dizer idoso, porque ele tem só 50 anos, mas um paciente adulto de idade mais avançada, que tem um estado basal normal e do nada, subitamente, no 5º dia de internação, de pós-operatório, ele tem um quadro nada a ver, flutuante. Ele está desorientado, né? Conteúdo de pensamento, conteúdo de consciência, choro sem motivo, alucinações, né? Ele está delirando e agitação psicomotora, então ele é hiperativo. Então o que a gente pode concluir sobre isso? Provavelmente o paciente já apresentava sintoma depressivo ou ciclotimia e assim deve-se iniciar o tratamento com antidepressivo e estabilizador de humor. Gente, o paciente não diz nada de depressão. Até porque diz que ele estava sintomático e não diz nada do histórico prévio. Então a gente não pode diagnosticar depressão. Depressão tem critérios específicos e ciclotimia também. E a gente já entra com antidepressivo, estabilizador de humor, com lítio, de cara? Não, né? Isso daqui não faz nenhum sentido. Letra B. A cirurgia de grande porte associada a uma internação hospitalar pode ter desencadeado uma síndrome depressiva grave, o que justificaria os sintomas. Pode-se iniciar o tratamento com antidepressivos tricíclicos. Bom, em primeiro lugar que aqui ninguém está falando de depressão e depressão grave, né? É um quadro agudo, um quadro flutuante. A gente não tem como classificar com depressão grave sem outras informações e teria que afetar a funcionalidade dele com vários critérios do DSM. E além disso, lembre-se que a gente não entra com antidepressivo tricíclico porque ele é anticolinérgico. Isso, na verdade, é pior para ele. Então a B também está errada. Letra C diz que o paciente tem provável delírio e as causas dessa síndrome podem ser dor, infecções ou distúrbios hidroeletrolíticos. Todos esses devem ser rastreados, devem ser iniciado o tratamento com benzodiazepínicos. Bom, realmente, provável delírio e as causas dessa síndrome podem ser dor, infecções ou distúrbios? Podem. Todos esses devem ser rastreados, beleza, e devem ser iniciados com benzodiazepínicos. Gente, lembra que eu falei, o benzodiazepínico é uma outra opção, uma segunda opção, quando a gente não consegue com a primeira linha, que é antipsicótico, quando a gente não consegue fazer uma sedação boa do paciente hiperativo. Então, todos devem ser iniciados com benzo? Não, né? Tá errado isso. E letra D, por definição e por eliminação, deve ser a última, mas vamos ler se ela está correta também. Vamos ver se a questão tem gabarito. Possivelmente, trata-se de um quadro de delírio. Beleza. Quando se deve tentar afastar as causas clínicas, né? Afastar os gatilhos, beleza, que podem desencadear essa síndrome e tratar os sintomas com antipsicóticos. Beleza. A gente não quer fazer intervenção farmacológica, mas se for fazer, vamos fazer com primeira linha, que é antipsicótico, principalmente o peridol. Então, letra D tá correta. Próxima questão, DFGV. Delírio deve fazer parte do diagnóstico em pacientes com alteração súbita de comportamento, com doenças graves que necessitam de sedação. A respeito dessa patologia, assinale verdadeiro ou falso. Letra A. Pacientes internados em UTI geralmente apresentam delírio do tipo hiperativo ou misto? Bom, na verdade não, né? Lembra que eu falei para vocês que a maioria vai ter hipoativo, só que não é diagnosticado justamente porque ele é ignorado. Então, não está correto. Os antipsicóticos podem ter efeitos colaterais, como o prolongamento do intervalo QT? Sim, justamente por um desses motivos que o Precedex ele é usado, porque ele tem menos efeitos colaterais. E por causa da farmacologia, da farmacodinâmica, da farmacocinética dos antipsicóticos, é por isso que eles são evitados, por isso que a gente faz intervenções não farmacológicas primeiro, porque ele tem vários efeitos adversos. Então a segunda está verdadeira. O uso de dexamedetomidina, que é o Precedex, como sedativo, tem sido indicado na prevenção do delírio? Sim, foi exatamente o que eu comentei com vocês. Então, nosso gabarito é falso, verdadeiro e a terceira também verdadeira, né? O delírio é uma síndrome clínica caracterizada por distúrbio de consciência e de cognição, composto por desatenção e pensamento desorganizado. Nele, ocorre disfunção cerebral, sendo um evento comum em pacientes idosos e hospitalizados, principalmente naqueles internados em UTI. Beleza. A respeito da fisiopatologia nessa síndrome, é correto afirmar que nele ocorrem alterações de neurotransmissores, com diminuição da função dopaminérgica e aumento da colinérgica. Realmente tem uma alteração de neurotransmissores, mas que nem eu disse, a principal é a colinérgica, só que é uma diminuição e não um aumento, então aqui está errado. Letra B. Podem ocorrer lesões neuronais por insultos metabólicos ou insultos isquêmicos. Perfeito, né? Pode ocorrer? Necessariamente vai ocorrer? Não, mas pode ocorrer. E se ocorrer lesão neuronal, é por quê? Pode ser por insulto metabólico, hidroeletrolítico? Pode. Pode ser por um insulto isquêmico? Pode. Um AVC, por exemplo? Pode. Então, letra B, até agora é correta.
Letra C, vamos ver o que ela diz. Citocinas inflamatórias atravessam a barreira hematocefálica que causam aumento do fluxo cerebral, principalmente no delírio hiperativo. Bom, tem uma relação realmente com citocinas e com outros neurotransmissores, só que na verdade aqui não seria um aumento, seria uma diminuição. Isso na verdade nem é um dos principais fatos da fisiopatologia. Vocês percebem que eu nem comentei disso nessa aula. Então a letra C não faz muito sentido, está meio correta. Letra D, ativação do sistema hipotálamo, hipófise adrenal, com liberação de cortisol, não possui relação com o comprometimento cognitivo do delírio. Muito pelo contrário, principalmente pela mudança do ciclo de vigília e sono e pelo estresse que o paciente está submetido, tem muita liberação de cortisol. Então está totalmente errado. Se não tivesse essa palavrinha aqui, seria uma questão correta. Então a alternativa certa, gabarito letra B. Próxima questão. Delírio é uma condição relativamente frequente em pacientes hospitalizados. Sobre essa condição, é correto afirmar que, quando indicado, o tratamento pode ser feito com a prescrição de antipsicóticos para o controle de agitação do polo hiperativo. Quando indicado, ou seja, não é sempre, o tratamento pode ser feito com antipsicóticos, beleza. Para o controle de agitação do polo hiperativo, beleza, é o que geralmente a gente faz, né? Principalmente o haloperidol. Letra B. Em pacientes internados em UTI, não há ferramentas validadas para o diagnóstico e rastreamento de pacientes em delírio. Gente, muito pelo contrário, a gente viu que a gente tem o CAM, a gente tem o RAS, a gente tem o DSM, então letra B está totalmente incorreta. Letra C. O diagnóstico deve ser realizado utilizando a escala de RAS, sendo recomendada uma pontuação inferior a 2. Gente, na verdade tem que ser diferente de 0. Para ser o diagnóstico, para ser como o delírio, tem que ser diferente de 0. E inferior a 2 só seria menos 3, que é praticamente indo para o coma. Então também não está correto. Se vocês voltarem lá no slide que eu falei do RAS, eu falei que o nosso basal é o 0. E dentro do diagnóstico, que está em associação com o CAM, ele fala diferente de 0, tá? Então a C está errado também. Letra D diz que não há evidência de medida recomendada para prevenir. Muito pelo contrário, a gente falou bastante sobre isso, né? Manter o paciente bem informado, manter ele sem imobilização, sem contenção, manter ele bem orientado em tempo e espaço, isso tudo é prevenção. E letra E, sendo um estado confusional crônico, então está errado, porque aqui já vimos que é agudo. O uso de benzos deve ser indicado como primeira escolha no tratamento do delírio hiperativo. Então está tudo errado, não é nem benzo como primeira escolha e não é nem estado crônico, é um estado agudo, tá? Então, alternativa gabarito letra A. Próxima questão. Em visita domiciliar ao senhor Nestor, de 91 anos, acamado por hemiplegia esquerda, então já está em estado de imobilização, após um AVC isquêmico há 6 meses, a filha refere ao médico de família e comunidade que há 1 semana o pai apresenta tosse produtiva e respira muito rápido. Gente, idoso que está com tosse produtiva e respira muito rápido, primeira coisa que eu penso, qual que é? Pneumonia, é a doença do idoso, respiratória. No entanto, o que mais assusta é que nos últimos 3 dias, então é algo recente, é algo agudo, ele vê insetos inexistentes no quarto, fala com pessoas que já morreram e apresenta lapsos de memória. Não refere a outros antecedentes. Sobre o quadro atual, assinar a alternativa correta. Gente, tudo bem que a gente sabe que tem a ver com delírio, mas digamos que a gente não está estudando delírio e não sabe o que é. O que a gente sabe desse paciente? A gente sabe que ele é um paciente que ele é muito idoso, ele tem um histórico de AVC, então o paciente já tem alto risco para algumas doenças, e a filha diz que ele está com quadro infeccioso, que a gente supõe que seja pneumonia. E além disso, ele está com um quadro de alucinação, né? Ele está com sintomas positivos, porque ele está vendo coisas que não existem, está falando com pessoas que não existem, e ainda está tendo problema de memória. Então, assim, é um paciente clássico, é um paciente típico de delírio, né? Paciente homem, idoso, com altos fatores predisponentes e que tem uma flutuação aguda da consciência. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Letra A. O diagnóstico mais provável é de demência vascular como sequela de AVC e o tratamento deve ser feito com memantina? Mais provável não. A demência vascular é possível como sequela, mas é a mais provável? Não. Letra B. Trata-se de delírio, beleza. Causado possivelmente pelo processo infeccioso e o tratamento deve ser feito com antibiótico? Gente, trata-se de delírio? Sim. É causado possivelmente, então a gente não tem certeza, mas possivelmente o gatilho é a infecção? É essa pneumonia? Sim. E se for pneumonia, qual que é o primeiro tratamento? Antibiótico, né? Ainda mais que é um paciente com altíssima comorbidades, que a gente vai entrar com um tratamento duplo aqui, tá? Que seria a amoxicilina com macrolídeo, por exemplo. Letra C. Avaliação ambiental pelo risco de queda deve ser priorizada nessa visita? Bom, ele tem uma avaliação ambiental que tem um risco de queda, mas essa é a prioridade. A prioridade não é fazer o tratamento antibiótico, né? Letra D.
O diagnóstico é de mal de Alzheimer, pois é a demência mais prevalente nessa faixa etária e deve-se introduzir a rivastigmina. Bom, existem possíveis diagnósticos que eu posso dar para esse paciente? Sim, mas eu não tenho uma história para isso, né? E mesmo que fosse, qual que é o diagnóstico mais provável? Não é Alzheimer, tá? Alzheimer é uma flutuação crônica, e aqui a gente está falando de uma flutuação aguda. E letra E é um quadro de delírio, beleza. E o tratamento deve ser feito com benzo? Não, a gente já viu que benzo é uma opção de exclusão. Então, nosso gabarito é letra B. É um delírio, provavelmente o gatilho é a infecção, é a pneumonia, e o tratamento é com antibióticos, né? Próxima questão. Uma mulher de 82 anos de idade, com antecedentes pessoais de diabetes mellitus, não insulino dependente, ou seja, não usa insulina, e doença de Alzheimer em fase moderada, foi levada para um socorro com história de diarreia líquida sem sangue ou muco há 3 dias, além de queda no estado geral, sem febre. Então, tem diarreia, mas é uma diarreia sem sinais de gravidade, ou seja, não parece ser bacteriana, e não tem febre. Mas mesmo sem febre, lembrem que idoso às vezes não tem febre mesmo. Porém, o que chama atenção é queda do estado geral. Evoluiu com pior há um dia apresentando apatia e lentificação. Então, a gente é uma paciente idosa, tem comorbidades, porém, qual que é o que chama atenção? Provavelmente ela está com uma infecção aguda, e isso causou um quadro de delírio com apatia e lentificação, né? Um quadro hipoativo. Ao exame, ela está desidratada, está estável hemodinamicamente, está apneica, e tem déficit de atenção e sonolência, mas não tem déficits neurológicos locais. Saturação 97, glicemia 110, beleza. Então, de acordo com isso, além de a gente hidratar e excluir COVID, o que a gente faz? O que a gente pede para essa paciente? Lembre que eu falei lá no slide de condutas primárias. O que é o básico? Eu pedi hemograma com cálcio e eletrólitos, que é o básico, assim, para eu descartar as coisas mais prevalentes, é o básico. Qual desses aqui que tem as opções? Tomografia de tórax, ultrassom, hemocultura, gasometria, não, né? A única que é mais ou menos coerente é a letra A. Hemograma, urina 1, né? Por quê? Porque ela é uma paciente que tem um quadro de diarreia, que tem um quadro de possível, até mesmo de uma ITU, por exemplo, mas eu quero ver como está essa urina dela. Eletrólitos, que é o básico, hidroeletrolítico, e função renal, vamos ver como que essa paciente está. Então, considerando tudo isso, o mais provável é a gente pedir a letra A, né? Letra B, tomografia de crânio, gasometria, é a primeira coisa que a gente vai pedir? Conduta inicial? Não, né? Lembra que eu falei que neuroimagem é conduta de exclusão, depois que eu escolhi as coisas mais óbvias pela história. Ressonância, nem preciso falar. Hemocultura, só tivesse um sinal muito indicado de febre, de infecção, mas mesmo assim não seria a primeira opção, tá? É possível de opção? É, mas é inicial? Não. E tomografia de tórax e ultrassonografia também é a mesma lógica. Paciente de 79 anos de idade foi internado para realizar procedimento eletivo de colocação de prótese no joelho direito. No terceiro dia de internação, passou a apresentar quadro de flutuação do nível de consciência e pensamento desorganizado, com dificuldade para manter a atenção nas conversas com os enfermeiros e com os médicos. Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa correta. Então, paciente idoso, internação grande, terceiro dia de internação, então já está mais de 70 horas, teve um quadro de flutuação do nível de consciência e pensamento desorganizado. Então aqui a gente já pensa em delírio, obviamente, né? Um quadro típico, idoso que está internado, que tem alteração de consciência, alteração de controle de consciência. Letra A. Trata-se provavelmente de um quadro infeccioso, devendo-se iniciar antibioterapia empírica e solicitar a realização de exames laboratoriais e rastreio infeccioso? Bom, ele não tem nenhum sinal infeccioso. A história pra gente não diz nada. A alternativa não disse nada de sinais de infecção. Então, é possível que ele esteja num quadro infeccioso? É, mas a história não sugere isso. Letra B. Deve ser realizado um exame de neuroimagem. Bom, começou errado, porque a gente lembra que neuroimagem é um critério de exclusão. Podendo ser ressonância nuclear magnética. Nossa, começou com ressonância, né? Beleza. Caso o exame não apresente alteração, deve ser realizada a coleta do líquor. Não, ele não tem sinal de infecção e essa alternativa ela quer que você pense em meningite, mas a história não fala nada sobre isso. Letra C. Esse quadro é comum em idosos internados que possuem diagnóstico de doença de Alzheimer. Tá bom, beleza. Um paciente com Alzheimer pode ter delírio? Pode. Dessa forma, posso inferir que provavelmente o paciente possui esse diagnóstico. Bom, eu já posso diagnosticar Alzheimer com base nessa história? Não, né? Porque o próprio comando diz que é um quadro de flutuação do nível de consciência, né? Então é algo agudo. Não vou pensar em Alzheimer. Pode ser Alzheimer que esse paciente tenha? Pode, mas a história não me dá tanta informação para eu concluir isso, tá?
Letra D. Trata-se de uma síndrome clínica que pode ocorrer em idosos internados. Beleza. No entanto, essa condição não impede a alta hospitalar caso sejam investigados e afastados os principais fatores de desencadeância. Perfeito, foi o que eu falei para vocês no slide sobre o manejo. Se a gente já conseguiu identificar a etiologia e já faz um tratamento dessa etiologia, seja um distúrbio eletrolítico, seja uma infecção, enfim, a gente já consegue dar alta para esse paciente? Sim, beleza. Então a letra D está correta. Por último, a letra E diz que o paciente deve ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva até esclarecimento. Não. Imagina se todo paciente que eu vou investigar eu mando para a UTI, né? Isso é iatrogenia. E além disso, eu já consigo fazer isso sem a UTI. Eu consigo fazer isso dependendo até na enfermaria mesmo, tá? Então, nosso gabarito ficou mesmo a letra D. Mulher de 83 anos é trazida ao PS com queixa de sonolência excessiva há 3 dias. Então, a mulher está hipoativa há 3 dias, é algo agudo. Tem antecedente de hipertensão, dislipidemia e síndrome demencial. Síndrome demencial. Então, ela é uma paciente que tem uma queixa crônica, com dependência parcial para atividades básicas e total para atividades instrumentais da vida diária. Sua filha conta que ao longo do último mês, né, então 30 dias, sua mãe se tornou mais apática, apresentou edema progressivo de membros inferiores e há uma semana está confusa. Estando há 3 dias bastante sonolenta e com piora no dia de hoje. Então lembre daquilo que eu falei para vocês, às vezes o paciente já tem uma demência crônica e para diferenciar se isso é o quadro agudo, é agudo realmente ou não, eu tenho que pegar informações com a família. Mas olha o que a filha fala, que nos últimos 3 dias, né, ela está confusa há uma semana, mas há 3 dias ela está muito sonolenta, ela tem uma piora. Então será que isso não é realmente um quadro agudo flutuante, como o delírio? Pode ser. Ao exame clínico, nota-se que a paciente tem um RASO igual a 0, está desatenta e em alguns momentos apresenta pensamento desorganizado. Além disso, tem edema de membros inferiores, 3 de 4, e apresenta estertores finos em base direita. Considerando as hipóteses clínicas e a linha de cuidado, qual a alternativa melhor associada ao caso? Gente, aqui tem muitas informações interessantes, tá? A gente pode pensar num quadro de insuficiência cardíaca, de TEP, de o próprio delírio, tá? São poucas informações que a gente consegue já pensar em investigar se tivesse mais informações. Mas com base só nisso, o que a gente pode afirmar? Letra A. A paciente apresenta delírio, que é um quadro marcado por estado confusional agudo flutuante com desatenção, sendo marcador de mortalidade em múltiplos contextos. Bom, essa alternativa está perfeita, né? O delírio realmente é um estado agudo flutuante e ele realmente tem uma mortalidade maior em múltiplos contextos. Inclusive, tem estudos que mostram que pacientes com delírio em mesmos cenários hospitalares têm o dobro de chance de mortalidade. Letra B. Deve-se solicitar a autorização da filha para tomar de decisão sobre a execução de medidas invasivas, como intubação orotraqueal. Primeiro que a gente aqui não tem nada sobre intubação, tá? Não fala nada de saturação, de hipóxia, hipoxemia, sobre vias aéreas. Então, mesmo se fosse o caso de uma IOT, eu não preciso de autorização. Eu posso tentar tomar uma decisão junto com a filha, mas em cenário de emergência, que eu preciso de uma via aérea definitiva, eu não preciso pedir autorização para ninguém. Isso é uma conduta médica. C. Há elementos suficientes para estabelecer que a paciente virá a óbito nas próximas horas ou dias, período este considerado processo ativo de morte? Não, muito pelo contrário. Isso daqui é totalmente reversível, tá? Então a gente não sabe qual que é o caso, que nem eu falei, podem ser vários diagnósticos ali, várias hipóteses, desde um TVP até uma insuficiência mesmo, mas isso não consegue afirmar com base nisso que com certeza ela vai morrer nas próximas horas ou dias, tá? Muito pelo contrário. E letra D, a apresentação neurológica do quadro indica a progressão da síndrome demencial de base, o que contraindica o uso de antibióticos. Se a gente pensar que esse quadro aqui, né, os estertores, o edema, é, por exemplo, uma pneumonia, isso contraindica o uso de antibiótico nesse quadro, né? Não, muito pelo contrário. Se a etiologia da paciente é infecciosa pulmonar, a gente vai usar, né? A não ser que seja um medicamento específico que vai causar uma piora do quadro dela, vai causar, por exemplo, uma síndrome anticolinérgica. Mas, com base nessa história e com tudo que a gente consegue concluir, o mais correto é a letra A, que ela tem o delírio, tem essa definição aguda, e isso é um marcador de mortalidade em múltiplos contextos. Então, a mais correta é a letra A. Unicamp. Homem de 87 anos foi hospitalizado há 4 dias por sepse secundária à pneumonia, em uso de amoxicilina e clavulanato. No 3º dia de tratamento, iniciou o episódio de confusão e agitação, apesar das medidas para não interromper o seu sono à noite e do uso adequado dos óculos. Então, é um paciente homem, idoso, com hospitalização duradoura, 4 dias, e ele tem uma sepse secundária à pneumonia. Então, a pneumonia que evoluiu para sepse e ele está já em uso de antibiótico.
No terceiro dia de antibiótico, ele iniciou confusão e agitação, então ele está no estado de delírio hiperativo, apesar da prevenção. Então, a equipe médica realmente tentou fazer uma prevenção não farmacológica, ó, não interrompeu o ciclo de sono-vigília e manteve o uso de dispositivos como óculos para manter ele mais orientado. Apesar disso, a questão diz que, infelizmente, ele veio a desenvolver um quadro de delírio. Ele nega a dor. A história dele diz que ele tem hipertensão, que ele usa propranolol, diocletiazida e enalapril. O exame físico, a PA dele estava até ok, né? PA de 13/7, frequência 76, respiratório 16, temperatura ok. E ele está com oximetria de 96%. Não tem nenhum déficit focal neurológico, ele está vigil, então com nível de consciência bom, preservado, porém ele está desorientado, então o conteúdo de consciência está afetado. Agora a pergunta é, tá T em maiúsculo, a medida mais apropriada para o tratamento e prevenção do delírio neste paciente é o quê? Gente, tratamento e prevenção, ele está colocando como se fosse a mesma coisa. O que é o melhor que eu posso fazer por esse paciente? Iniciar o haloperidol? Talvez, mas isso é prevenção? Não, é só um tratamento e não diz, a história não diz que ele está muito agitado ou que ele está causando risco a si mesmo ou a terceiros. Então, pode ser haloperidol? Pode, mas não é prevenção e não é a primeira opção. Lembrem-se, primeira opção é sempre não farmacológico, apesar que ele já teve uma prevenção não farmacológica. Mas a questão quer saber o quê? O que é a melhor coisa que eu posso fazer por esse paciente? Letra B, iniciar já o benzodiazepínico, lorazepam? Não, até por tudo que a gente comentou. Letra C, mobilizar precocemente? Peraí, faz sentido, né? Será que essa medida de comportamento não é a melhor coisa que eu posso fazer por esse paciente? Ele está agitado na cama, na maca ali. Será que eu tirar ele dali e fazer essa mobilização não é a melhor coisa que eu posso fazer por ele? Até como prevenção? E letra D, retirar a hidroclorotiazida. Não faz nenhum sentido eu mexer nessa parte. Então a melhor alternativa é a letra C. Bom, gente, essas foram as nossas questões. Espero que ajudem vocês. Bons estudos e aqui estão as nossas referências usadas para essa aula. Então, um grande abraço e até a próxima.